Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um BRNet Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, falando diretamente do cowork da BRNet aqui no Shopping do Vale do Aço, com essa estrutura fantástica da ME Publicidades. Essa câmera que você está vendo, essa qualidade é só a ME que tem, esse microfone é só a ME que tem. Então, quer uma coisa de qualidade, chama o pessoal. Olha, quero te dar uma notícia muito massa, que é a seguinte: a partir de agora o Shopping do Vale tem internet liberada, Wi-Fi no shopping inteiro pela BRNet. Para você conectar é muito simples. Dá um pulinho lá no Insta da BRNet, você vai ver um vídeo deles mostrando, é super simples mesmo. Ontem mesmo eu já usei e o trem funciona. Deixa eu falar o seguinte, hoje eu vou conversar com um cara fantástico, flamenguista apaixonado, novo, um cara muito influente na cidade, que eu tenho certeza que se você não conhece, você vai ter o prazer de conhecer e ver que esse cara realmente está ajudando muita gente. E o nome dele é Matheus Braga. Tudo bem, meu irmão? E aí, meu irmão, beleza? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, BRNet, todo mundo aí. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho. O prazer é todo nosso, e lembrando que, obviamente, BRNet patrocinando tudo isso, essa estrutura fantástica. Aqui no Cowork, se você quiser um podcast como esse também, você tem esse direito. É só pedir o pessoal do Shopping do Vale as instruções que eles vão te passar como fazer. Matheus, o papo hoje vai ser muito massa, eu tenho certeza. Você é um cara que, pelo que eu já estudei de você, pelo que eu já te conheço, você agrega muito pro pessoal. Mas antes da gente começar já na parte profissional, que a gente sabe que você já tem um destaque, é legal a gente saber onde que é o Matheus, de onde que ele veio, quantos anos ele tem, bem ali no início, para contextualizar pro pessoal a figura do Matheus CPF, não o Matheus profissional. Quem que é o Matheus CPF pra gente? Cara, então, legal perguntar sobre isso, porque várias coisas aconteceram na minha vida até eu chegar onde eu tô. Sim. E a gente, hoje em dia, a rede social, a galera mostra muito sobre aonde você tá, onde você chegou. Mas ninguém quer mostrar o processo. Sim. E eu acredito muito que a gente vive um propósito. Mas para você chegar até esse propósito, você precisa passar pelo processo. E não foi fácil. Eu sou nascido em São Domingos do Prata. Conhece? Sim. Perto de Nova Era, ali. Não, isso. pertinho. E minha vida sempre teve entre Ipatinga e São Domingos do Prata. Eu falava desde novinho que meu sonho era morar em Ipatinga. Mas por que você acha? Minha família, né? Meu tio é dono da autoescola aqui e a gente sempre veio muito. Ele é meu padrinho também. Então, desde quando novo, falava que queria morar em Ipatinga, que eu ia morar em Ipatinga. E aí eu tive a oportunidade de descobrir agora, que esse é o time do coração, de jogar no Ipatinga quando eu tinha meus 13 para 14 anos. Mas, cara, minha vida começou assim. O Matheus, lá no ensino médio, ensino fundamental, tinha um sonho de jogar bola. Tentou ser jogador de futebol. Todos, brincadeira. Eu era meio campo, depois virei atacante. Mas no fim, graças a Deus, eu resolvi estudar. Jogava nada, eu jogava bem. Não, eu jogava direitinho. Mas não tinha o top pra... A gente sabe que tem que ter o diferencial. Mais ou menos, mas o negócio é que eu machucava muito. Entendi. Cada dia uma lesão diferente, entendeu? Então eu era aquele jogador que vivia mais no DM do que jogando bola. Então não dava. Não dá. Mas eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aos meus 18 anos, tinha formado no ensino médio, fui fazer meu último teste lá no Rio de Janeiro, no Barcelona do Rio, que foi o time que revelou o Thiago Silva, zagueiro da seleção. E lá eu tive uma lesão e eu falei assim, cara, vou desistir. Lesionou o quê? A virilha. Nossa. Quase que tive que fazer uma cirurgia. Vou estudar. E aí decidi estudar. Só que antes disso eu quero te contar uma história que eu falei sobre processo e propósito. Sim. Cara, pouca gente sabe e assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? E é legal a gente ter essas oportunidades para poder falar. Sim. Quando eu estava no ensino fundamental, e essa é uma história que me marca muito, eu sou neto de cantineira de escola. Minha avó era cantineira da escola que eu estudava. Comida boa, então, a vida inteira. Boa. Mas uma vez, uma professora, lá, eu estava na sétima série, essa professora falou assim comigo, cara, eu não esqueço disso. Falou assim comigo, você está achando que você vai ser alguém? Você está achando que você vai em algum lugar? Olha o que sua avó está fazendo. Ela limpava banheiro, ela limpa banheiro, ela está servindo comida. Você está achando que você vai ser alguém? Aquilo ali poderia me causar uma frustração. Sim. Aquilo ali me despertou um olhar que hoje é o que eu entendo que é o meu maior sentimento. O sentimento de querer vencer, de romper, porque ali ela falou assim, opa, eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso ser um cara que vou me dedicar um pouco mais. Então,
a partir dali, daquele momento, eu entendi que eu precisava me dedicar mais. E foi dali, com tudo isso, com essa bagagem que eu peguei, essas histórias, ouvindo isso, eu falei assim, cara, vou ser diferente. Tentei ser jogador de futebol, o jogo não deu certo, fui fazer faculdade. E aí, na faculdade, olha só que doideira, minha mãe me incentivou a fazer arquitetura. E você acha que não tinha nada a ver com isso? Nada a ver. No primeiro dia de aula... Você chegou a matricular aí, então? No primeiro dia de aula, o professor me pediu para fazer uma cadeira. Aí eu fiz assim. Tá feita. Entreguei para ele. Falei assim, cara, mas isso aqui não é um desenho de... Não, isso aqui não é um desenho de arquiteto, não. Aí eu falei assim, rapaz, eu era novo, eu não coloria, que dirá desenhar. Então, ali eu já sabia que estava no curso errado. E meu pai sempre me incentivou muito. Faz direito, faz curso de direito, faz curso de direito. Seu pai trabalha com? Meu pai é representante comercial. Entendi, legal. E aí, decidi fazer o curso de Direito, na FADIPA, sou aluno da FADIPA. Cara, no primeiro dia, a aula do professor João Carlos, de Sociologia. Ali, eu sabia que estava no lugar certo. Cara, foi a melhor escolha da minha vida, porque dali eu fiz grandes amizades e criei as oportunidades do que eu estou vivendo hoje. Então, plantei também, sabe? Sim. Eu brinco que eu tenho um corpo jurídico em casa, porque minha irmã é advogada e eu tenho 3 cunhados advogados também. Então, você sabe um pouquinho. Tá muito presente. Ela fez, inclusive, na FADIPA. Que legal. Então, depois que você começou a fazer o curso, você viu que realmente aquilo fazia sentido para você. Sim. Mas desde o início você já sabia um lado que você queria levar para o direito ou não? Você foi descobrindo aos poucos? Não. Eu sempre fui um cara inconformado. E isso aí me identifica muito com um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, trazer aqui, que é o Nicolas, deputado federal, que foi o deputado mais votado do Brasil. Sim. E ele tem um livro que chama O Cristão e a Política. E ele fala sobre ser um inconformado que quer mudar a geração, que quer levar novos valores e princípios. E eu tenho muito isso para mim. E foi daí, no direito, que tem muito a ver com o público, que eu comecei a me interessar pela área. Porque, cara, só para a gente ter um desenho da nossa cidade. Ótimo. Nós somos a 8ª maior economia do estado, nós somos a 2ª região metropolitana do estado de Minas Gerais, sendo que o estado tem só 2, a Grande BH e o Vale do Aço. Nós temos os 3 modais de transporte, ferroviário, rodoviário e aéreo. E a gente não tem... A gente está a 500 quilômetros de um porto e a 200 quilômetros da capital do estado. E a gente não tem noção a capacidade que a gente tem produtiva de ser o que a gente ainda não é. Sim. Então, a partir daí, eu entendi que eu poderia ser alguém, um inconformado, que poderia entregar algo diferente para as pessoas. Sim, geralmente quando a pessoa ela decide ser advogada, ela tem 2 opções muito claras na cabeça. Obviamente, você já sabe o que eu vou falar. A gente até fala, você vai ser direito, você vai ser trabalhista ou criminal, né? E eu vi que você é pós-graduado em direito público. Isso. É legal a gente contextualizar para quem está assistindo em casa, porque é uma coisa um pouco fora do nosso padrão. Poxa, o cara direito público, mas o que o advogado especialista nessa área faz? É uma coisa que no nosso dia a dia não é uma conversa frequente que a gente tem, igual uma pessoa que é trabalhista, igual uma pessoa que é criminal. Você consegue desenhar para a gente, eu sei que é uma área muito técnica, mas talvez mais simples para quem está assistindo, o que um advogado de direito público faz? Legal. Vamos lá. O município ou o governo do estado ou o governo federal, ele tem várias atuações, seja na área da saúde, na educação, na infraestrutura, todas as áreas, segurança pública, tudo. Tudo isso participa, o município ou a gestão pública, ela vai fazer qualquer ato através de um ato administrativo. Tudo isso são procedimentos. Existe o que a maioria das pessoas conhece, que é o procedimento ou o processo judicial, e existem os procedimentos administrativos. Então, o advogado público, ou que é pós-graduado em direito público, ou que atua na área pública, ele atua muito mais nesses procedimentos administrativos, ou seja, o órgão público, e aí não só entes públicos como município, governo federal, estadual, a polícia militar, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, ele quer fazer uma aquisição de equipamentos, por exemplo. Hoje, o Poder Judiciário está numa evolução de ter audiências online. Porque ele precisa de comprar câmera, ele precisa de comprar um microfone, estrutura. Como que ele faz isso? Através de uma licitação.
Aí o advogado público, ele atua fazendo pareceres, formalizando os procedimentos, seguindo a legislação. Então, na verdade, criar segurança jurídica para o administrador. Por quê? Quando você está na função de administrador, lá é o seu CPF que está no jogo. Então, se você assina alguma coisa que pode estar, por exemplo, com algum erro administrativo, quem paga é o ordenador de despesa, é o CPF da pessoa. Então, o advogado público trabalha como uma advocacia preventiva, para que o órgão público seja cumpridor da lei. Porque a gente tem uma fala no direito que é o seguinte: ao privado é facultado, ou ele pode ou não cumprir a lei. Porque existem alguns critérios, algumas coisas Sim. que você não está adstrito a cumprir a lei. É com Um contrato, por exemplo. Isso, um contrato, por exemplo. Agora, no órgão público, não. O órgão público é obrigado a cumprir a lei. Entendi. Todos são obrigados a cumprirem Sim. a lei. Só que o privado, ele tem a possibilidade de fazer de outras maneiras. Por exemplo, a lei diz de uma forma e, em comum acordo, as partes vão contratar de uma outra. Entendi. Não tem problema, desde que respeite o regramento e o ordenamento jurídico. Então é isso. Entendi. Mas quando que você falou assim, não, eu quero ir por esse lado? Cara, quando eu estava na faculdade, eu falei assim, vou fazer concurso público. Meu sonho era ser delegado. Você tem cara de delegado. Tem. Meu sonho é ser delegado, vou ser delegado. Pô, eu acho legal essas séries policiais aí, de investigação e tal. Essas parte de inteligência da polícia, os caras investigando o crime. Você viu o DNA do crime que tá na Netflix? Bem FBI, assim. Nossa, fico O DNA do crime é massa, é uma série muito boa. Fico me vendo assim, falo, caramba, vou estar ali. E aí eu tive Cara, existem pessoas na vida da gente que vão entrando e vão fazendo alguma diferença na vida da gente. Sim. Eu tive um professor que se transformou num amigo, foi meu orientador de monografia, que é o Hélio Cimini. Ele foi procurador-geral da Câmara de Ipatinga. Foi um grande parceiro. E ele é advogado público. Ele tem mestrado, salvo engano, em direito público. E aí ele sempre falava muito, as aulas dele sempre foram muito interativas. Então, a partir dele, me gerou interesse. E aí, quando eu falei que queria fazer concurso, o Hélio falou assim comigo, Matheus, você precisa de ler um livro antes de tomar uma decisão. Chama O Código da Vida, de Saulo Ramos. Saulo Ramos foi um jurista brasileiro, um cara espetacular, foi ministro da Justiça, um cara sensacional. E ele era advogado, e eu estava querendo ir para a área do concurso. E aí, naquele livro, eu me convenci, porque naquele livro eu me vi ali. Eu falei assim, pô, que te deu os porquês, né? Tipo assim, não, eu me enquadro. Faz sentido. Bacana. E aí, a partir do momento em que você, beleza, se formou, se pós-graduou, como que entra no mercado de trabalho um advogado que é dessa área? Porque eu imagino que um advogado criminal eu consigo falar para alguém que eu atendo e tudo mais, mas público, qual que é o meio que a pessoa entra? Porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente por conta da sua referência como advogado aqui, porque a gente sabe que você tem o seu nome e tem o seu peso. Então, às vezes é uma pessoa que está começando a faculdade agora e fala, poxa, deixa eu ouvir o que o Matheus tem para falar, que às vezes através do que ele vai falar ali eu vou tomar uma decisão para um lado ou para o outro. Como que essa pessoa se ingressa? Se um cara que está vindo a gente quer fazer? Existem várias maneiras. Existe o advogado público mesmo concursado e existe o advogado que atua na área pública. Por quê? Quando eu te disse aqui atrás que quem responde é o CPF das pessoas que estão lá na administração pública, essas pessoas, quando vão para um processo judicial, elas precisam de um advogado que entende do procedimento. Sim. Então, é nessa área. Aí, tudo acontece com oportunidades. Eu entendo assim. Existem pessoas que vão se desenhar melhor num caminho, a depender de como as coisas vão acontecendo na vida dele. Eu tive uma oportunidade de, desde muito novo, a partir do momento que eu entrei na faculdade, estar vinculado ao público. Eu já fui candidato a vereador com 18 anos. E daí... 18 anos, cara? Como que é para a família de uma pessoa receber, tipo... Não, ele tem 18 anos e ele vai ser candidato a vereador. Cara, tem esse lado, assim, porque a gente vê, mas a gente não imagina como que é o background da coisa, né? É doideira. É um desafio muito grande para 18 anos de idade. Doideira. Minha mãe falou assim, da onde você tá tirando isso, menino? Aí minha tia, que eu chamo ela de Maninha, que o apelido dela é Nininha. Você é doido. Mas, tipo assim,
não faz sentido, minha família não tem, por que você tá indo pra isso? E geralmente a pessoa ela vem de uma veia, né? Quase sempre que na família tem alguém e tudo isso vai puxando. Não. Eu simplesmente era um inconformado, entendi que através das oportunidades que a política iria te dar, teria que ocupar espaços, porque eu acredito o seguinte, não existem espaços vazios. Concordo. Existem espaços que vão ser ocupados. E aí vão ser ocupados ou por oportunistas ou por pessoas que podem, de fato, fazer o bem. E naquele momento eu entendi que, acho que eu tenho capacidade um pouquinho de poder tentar fazer diferente. Sim. E aí eu fui candidato. Mas aí, com 18 anos, lá atrás, hoje estou com 28. 10 anos já se passaram, passa muito rápido. Muito rápido. Desde lá, me envolvi na política, fui conhecendo as pessoas, e as pessoas, através do relacionamento, foram acontecendo os convites. Conheci o Gustavo quando ele era vereador, ele me convidou para trabalhar com ele, e daí foi seguindo a vida. Fui advogado da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, e as coisas foram acontecendo. Mas em Coronel Fabriciano você residia em Ipatinga, não tem problema, tipo... Não. Eu só advogava lá, entendeu? Entendi. Você tem o seu escritório hoje, ele fica no centro de Ipatinga? Sim, na 28 de abril. Na 28 de abril. Inclusive, a fachada ficou muito bonita. Tá, obrigado. Vocês vão saber qual que é, porque ficou fenômeno mesmo. Deu trabalho, mas graças a Deus tá lá. E hoje, então, o seu escritório é voltado 100% para esse tipo, ou vocês atendem... Não. Hoje, por incrível que pareça, a minha especialização em direito público, mas a minha atuação principal hoje, enquanto advogado, é no direito empresarial. Entendi. Mas fazendo uma coisa muito importante também, que o público faz muito bem, que é a advocacia preventiva. Por quê? A maioria das empresas, o que acontece? É igual um médico. Tô com uma dor no braço, bicho. Começou uma dor no peito. Você vai adiando. Você só vai na hora que quase deu ruim, você vai procurar. E o direito, fazendo uma analogia, parece exatamente isso. O cara só vai quando tem uma dor. Onde um funcionário dele processou ele. Ele quer apagar o fogo, né? Então, a advocacia preventiva serve para quê? Uma empresa que quer andar regular, que quer ter tudo documentado, tudo da forma correta. Ela tem o escritório de contabilidade, que cuida do financeiro dela, das questões tributárias, e automaticamente também tem um escritório jurídico que acompanha a vida da empresa. Cara, a relação jurídica ela acontece diariamente em relação ao consumidor, em relação ao seu fornecedor. Então, é uma série de coisas. Ao seu trabalhador. Então, quando você faz uma advocacia preventiva, você trabalha, o seu objetivo é que você crie uma proteção para a empresa, para que ela caminhe da forma correta e de forma blindada. Em que sentido? Às vezes a empresa é muito correta, mas não tem documento. Eu tenho um caso específico de um cliente que pagou tudo, mas não tinha nenhum documento, nenhum comprovante, pagou tudo em espécie. E aí levou no Justiça do Trabalho, como é que prova? A palavra de um contra o outro. Então, são pequenas coisas que a gente acha que é pequeno, quando a gente está estudando o caso, faz toda a diferença. Uma data faz toda a diferença. Então, o meu escritório hoje é voltado para a advocacia empresarial. Bacana, e até porque as leis elas mudam todos os dias, né? Muito. Então, é impossível um empresário comum que tenha fazendas na empresa dele, tudo mais, time para gerenciar, acompanhar isso. Exatamente. Vocês ficam por conta de dar esse suporte pro cara. Eu falei, irmão, a partir de agora dá para você fazer assim, dá para você fazer assim, né? E aí você tira um peso. E é o seguinte, como que você vai contratar um advogado para ficar na sua empresa por conta disso, um seletista? É muito caro, muito pesado, não vale a pena. Você tem um escritório de referência, que são CNPJs, né? 2 empresas se contratando. Então, fica muito mais barato, mais acessível. Sim. Você elimina o risco trabalhista e ainda você tem um suporte. Eu vou puxar a sardinha para mim. Graças a Deus, a gente montou um time muito bom, profissionais excelentes, que eu tenho só a agradecer a Deus pela oportunidade de ter conseguido montar um escritório novo, porque não é fácil montar um escritório novo. Imagino. Ser advogado novo não é fácil. Sim, imagino. O rosto de ser novo, sim. Infelizmente ou felizmente, você chega em alguns locais, você fala, mas advogado? É um pré-julgamento. Será que ele vai ter aquela bagagem? Será que ele natural. Sim, é natural. Você tem que ter o suporte de entender e convencer a pessoa que você tem a capacidade. E aí tem uma frase de Sobral Pinto, que foi um jurista muito famoso, uma referência na advocacia dos anos 80, dos anos 70, não sei.
mas que ele falava que a profissão do advogado não é lugar de covarde. Então, o advogado ele tem que entender que ali, eu não estou falando do meu direito, entre uma decisão equivocada de um juiz, que pode acontecer, uma instrução mal feita de um processo, a única barreira entre esse mal feito e a defesa do cliente é o advogado. Sim, eu gosto muito dessa parte. Tem uma série que chama Suits, já vi. Já vi. 3, 4 Harvey vezes. Specter. Minha filha ia ter Specter no nome, só por causa dele. Eu acho massa demais. Eu, sei lá, eu não levaria jeito, porque eu acho que eu me comunico bem, mas o lance de você tentar sempre atualizado, né, cara? Porque o Brasil, o cara que empreende no Brasil, ele é um guerreiro. Então, se ele não tem um time desse por trás dando esse suporte, a chance dele ou ficar louco, porque, tudo bem, a gente sabe que Ipatinga tem empresa de porte muito grande, de 150 funcionários, e nós não estamos falando de Uzi Minas, nós estamos falando de pessoas comuns que começaram do zero. Então, a importância desse time era para isso, porque senão o cara começa num processo de um lado do outro, e você vai formatando ele ali, né? Existem dados hoje que, salvo engano, só esse ano 230 mil empresas foram fechadas no Brasil. A cada 3 anos, 30% dos CNPJs abertos são fechados. 30%? 80% das empresas abertas em 10 anos, elas não vão existir mais. São dados do Brasil. Por quê? Você tem uma carga tributária enorme e difícil de entender, de manusear. Você tem a relação trabalhista. Vamos lá, só para deixar um ponto aqui para não ficar contraditório. Sim. Não é que eu sou contra ter a garantia do empregado. Sim. Mas existe uma situação hoje conflitante que criaram-se tantos apetrechos à relação trabalhista que a balança está o peso ele dessa difere. forma. Isso. E aí, por exemplo, hoje para você ter um funcionário, você paga por 2. Às vezes, eles criaram tantas coisas, tanto entrave, que o cara não vai dar. E aí dificulta a melhoria na oportunidade de emprego, uma série de coisas. Sim. Então, hoje, ser empreendedor no Brasil não é fácil. Não é. Eu sou advogado, mas eu sou um empreendedor. Sim, Conta comigo, eu tenho a minha empresa. Com certeza. Não é fácil. Eu imagino. E é legal que esse lado social, agora voltando um pouquinho mais lá no início, que você fala que você teve, ele refletiu direto no seu trabalho, né? Tava vendo no seu Insta que vocês fazem o direito na rua. Achei muito massa a ideia, muito massa mesmo, porque você leva para pessoa que não tem, talvez, uma referência, ou não sabe, até mesmo para quem procurava. Vi coisas simples lá, de Copasa, CEMIG, que pra gente é tranquilo de resolver, a gente entra ali e resolve. Vocês dão esse assessoramento para ela, né? Como funciona? Cara, e isso não é uma ação do meu escritório. Legal. Isso é uma ação que a gente envolveu vários escritórios. Bacana. Tem o Gabriel, que é o presidente da UAB Jovem. Legal. O Luiz Henrique, que é de outro escritório. O Patrick, o Alexandre. Então, tem uma série de pessoas. Por quê? Isso tudo começou lá na faculdade, quando a gente criou a Atlética da faculdade. A Atlética a gente fazia programação de evento, uma série de coisas. Mas, por outro lado, também tinha as funções sociais. Sim. E uma delas era a gente, enquanto estagiário, ter atendimentos. E aí, a gente tem um presidente da UAB hoje, da seccional de Ipatinga, que é super acessível, um cara super bacana, dinâmico, que foi meu professor, que é o Gustavo Lano. E eu levei esse projeto para ele. Ele adorou, chamei o Gabriel da UAB Jovem, ele super abraçou. E aí convidei outros colegas da profissão e a gente levou isso. E a gente fez o piloto. Então o primeiro foi lá na Vila da Paz. Então até agora teve um primeiro. O primeiro. Mas pelo visto que eu vi que foi sucesso, provavelmente vai ter mais, né? O objetivo é fazer em todas as comunidades da cidade. Por quê? Cara, são coisas simples. Esse caso da Copasa que... Cita alguns exemplos pra gente ter ideia. Esse caso da Copasa que você falou, eu acho que ele é fenomenal. A Copasa, eu não vou nem entrar no mérito dela, não, porque o que ela faz com a sociedade, para mim, é desrespeito, um desacato à dignidade da pessoa humana. Você imagina, no calor que a gente estava, um cara ficar 4, 5 dias, 6 dias sem água. É por isso que eu gosto do Cleitinho, que ele vai... Ali é bruto. É, por isso que eu gosto dele. Mas aquele caso da Copasa específico, a senhora, ela estava há 2 ou 3 meses, um cano da rede de esgoto tinha estourado do lado de fora da casa dela e a água do esgoto estava voltando para a porta da casa dela. Ela falou assim, vai lá para você ver. Pô, uai. Quando eu cheguei lá, tava um calor, aquele calor daqueles dias.
Imagina um calor batendo naquela água podre, o cheiro que tava na porta da casa da senhora. O pior que você não ter água é você ter uma coisa dessa na frente da sua casa. Né? Cara, é um absurdo. E a gente sabe que são coisas que podem acontecer, como qualquer outra coisa, só que essa articulação faz a diferença para as pessoas. Aí, né, cara? quando ela falou isso, a gente deslocou, conhecemos o problema, fizemos um chamado administrativo, e isso é direito do consumidor. Fizemos um chamado administrativo, ela não tinha tanto conhecimento, a gente foi lá, ajudou. A Copasa respondeu no dia, foi lá e deu prazo de 10 dias que iria resolver. Detalhe, tá? Ela estava pagando a conta de água dela, e na conta de água dela tinha a parte de tratamento de água e esgoto. Tem nada. Ela paga as obrigações dela e a Copasa não cumpre. Então, o problema disso, tá? A gente mais instruído, a gente tem mais acesso à informação, tecnologia. Agora, uma pessoa lá da comunidade, pessoa simples, sem informação, um negócio simples desse, a pessoa estava passando 2 meses. E assim, a gente só sente realmente a diferença que faz um banho quando você não consegue tomar ele. Que você fala assim, nossa senhora, esse trem aqui... E o banho ainda com cheiro de podre. O cheiro não tem nem o que falar. Então, ali foi o piloto. A partir dali, nós vamos fazer outros projetos. Tem alguma data, alguma coisa que você pode soltar ou ainda está estruturando? Porque é o seguinte, a gente iria fazer agora no mês de dezembro, mas o mês de dezembro é muito corrido para todos os advogados que entram em recesso forense, eu acho que, salvo engano, dia 15. Dia 15 ou dia 20. Não lembro então da só tem metade do mês, exemplo. E aí todos os advogados têm muita audiência, muita coisa para resolver, porque se para até o 15 de janeiro de novo. Então, é muito corrido. E aí a gente, ao invés de fazer em dezembro, a gente vai voltar ou em janeiro ou em fevereiro. Mas nós vamos fazer, o objetivo é fazer em todas as comunidades. E isso, cara, eu tenho que agradecer ao nosso presidente da OAB, o Gustavo Lana, que foi um cara parceiraço, que topou, abraçou a ideia e foi fantástico. E o mais legal, outros advogados que me seguem no Instagram, ou que seguem alguns amigos que postaram, cara, como é que faz para participar? Ou seja, mais pessoas querendo agregar na causa, né, cara? Sabe por quê? Porque a gente tem um sentimento, como advogado, de dever, de tentar fazer alguma coisa pela sociedade. Até no juramento de vocês falam uma parte Exatamente. disso, né? Eu tive no da minha irmã e tem alguma coisa a ver disso também, A gente quer fazer alguma coisa, sabe? E a gente sabe, é difícil o acesso à justiça. É difícil, é caro. As pessoas de baixa renda têm até certo receio, porque o advogado está lá, né, tendo gravado. Talvez engomadão e tal. Acha que é difícil de conversar e tal. Mas a gente Mas tenta... eu reparei isso, que você leva uma linguagem muito simples assim nas suas conversas e tal, até mesmo justamente para isso, para a pessoa entende ali com a palavra do dia a dia, sem muita palavra difícil, o que está acontecendo com ela e como você vai ajudar. O juridiquês, vamos dizer assim, Entendi. Ficou lá no passado. Porque não faz sentido eu falar do direito da pessoa só para o juiz. Ela tem que entender o que eu estou fazendo. Então, o objetivo é trazer segurança jurídica de uma forma que todo mundo que esteja aqui na mesa, se a gente estiver conversando, vocês vão entender quais são as ações. Essa formalidade ela tem que ter, mas nos momentos específicos, claro, né? Assim. Sim. Esse lado seu de ver política, de tudo mais, é uma coisa que tá meio adormecida ou que vai voltar? Como é que funciona? Eu não tô pedindo pra você dar spoilerzão, não. É spoilerzinho pouco. Cara, então... E nem pra ser exato. Eu quero que você deixe só por cima. Por sim ou por não? Não, mas vamos lá. Nesse momento eu estou focado no meu escritório. Eu quero fazer meu negócio dar certo. Eu tenho um propósito de vida. Cara, eu sou um apaixonado pela política porque eu entendo que a partir dela nós vamos fazer a diferença. Sim. Minha família mora aqui. Minha avó estava fazendo tratamento oncológico. E você fazendo tratamento oncológico, você tem que passar na avenida ali, que tem aquela lombada ali no Ideal. Pô, não tem hoje um redutor de sinal, não tem algumas coisas que você fala assim, redutor de velocidade. Sim. Tá, mas e se acontecer um acidente de trânsito igual acontece com alguém da minha família? Meus filhos, quando eu tiver, vão ser criados aqui, vão estudar aqui. Então, eu tenho um objetivo de ver a cidade melhor, porque não vai ser só para mim, vai ser para uma coletividade. Mas, nesse momento, eu sou e estou focado no meu escritório. E até porque também tem como fazer diferença de outras formas, né? Claro. Cada um na sua área. Então, às vezes, você está assistindo a gente aí, você pensa, pô, beleza, ele consegue fazer porque ele é advogado, porque ele sabe alguma coisa, porque... Mas, às vezes, na sua rua aí, para e pensa, tem alguém realmente precisando de suporte seu, precisando de uma ajuda? Às vezes é coisa que você realmente consegue fazer. Você está fazendo, porque quando a gente ouve ele falando isso, nós fomos lá na Vila da Paz, fizemos essa ação, saiu no sol quente, teve que ficar lá o dia inteiro conversando com o pessoal. Então,
é muito legal a gente ver o pessoal fazendo, mas serve de reflexão pra gente também. Claro. Não é, a pessoa ela não tem que estar na política, ela não tem que estar envolvida realmente numa coisa para ela estar fazendo diferença nem onde ela tá. Cara, e uma coisa que precisa ficar claro. Política, ela não nasceu para ser direcionada a uma pessoa. Sim. Política tem que ser para a coletividade, tem que ser para todos, tem que atender a comunidade. Então, nós temos que... A cidade precisa. A saúde da cidade é um problema muito sério, que não vejo uma discussão que precisa ser feita de forma correta. Por exemplo, vou te dar só um exemplo, a gente entrou na saúde, vou te falar sobre isso. Ipatinga, durante a pandemia, teve 100% dos leitos ocupados. Aí veio aquela onda roxa e fechou toda a cidade, lembra disso? Sim. 80% dos leitos ocupados naquela época eram de pessoas de fora de Ipatinga. 20% era de pessoas de Ipatinga. O que acontece? As cidades do colar metropolitano, elas fecham e a UPA do município de Ipatinga, ela vira um hospital regional. Qual o problema? É só o município que arca. O correto era ter uma ajuda do governo federal, do governo do estado, um consórcio entre os municípios para ter um hospital regional. Quando você fala UPA de Ipatinga, eu vou fazer uma pergunta que pessoas vão falar assim, essa pergunta, não, isso é óbvio, mas é aquela UPA do Canaãzinho ali que atende todo o colar. Isso. Aí, às vezes, não estou fazendo defesa de ninguém. Sim, não é culpa de nenhum político. Sim. É uma sobrecarga no sistema que ninguém consegue controlar, infelizmente. O que precisa ser feito? Precisa de mudança. O governo federal precisa de entender as necessidades da cidade, as necessidades do colar metropolitano. E aí entra a política, porque você precisa de uma articulação das cidades, principalmente as cidades do Vale do Aço, que é Coronel Fabriciano, Santana, Ipatinga e Timóteo. Essas 4 cidades, ela têm poder político. Você sabia que essas 4 cidades que nós estamos falando aqui representam o 2º maior colégio eleitoral do estado de Minas Gerais? Não sabia. Somos nós. Então, assim, cara, vamos lá, nós estamos falando de saúde localizada no município. Aqui é muita gente, cara. Quando você fala assim, realmente a gente entende a proporção do que é, né? E a gente tem uma 381, que se você precisar te falar que vai agora para chegar em Belo Horizonte para uma consulta, você tem que sair no mínimo um dia antes. Ontem eu estava conversando com o Luiz Henrique, presidente da SEAP, e nós falamos exatamente sobre esse assunto, que a 381 ela inviabiliza muita coisa para a cidade de Ipatinga, né? Ipatinga poderia ser um celeiro. Ipatinga tem capacidade que Belo Horizonte, sendo capital do estado, não tem. Belo Horizonte não tem a infraestrutura, que a gente tem. Qual o problema? Como é que você faz um deslocamento de carga? Outras coisas, grandes problemas da cidade. A carga que chega no município de Ipatinga vai no centro de Ipatinga 2, 3 horas da tarde. O que está passando lá? Carreta, caminhão. Porque a carga tem que passar dentro da cidade, para passar lá perto do cemitério, para poder ir no distrito industrial. Você não tem um acesso direto. Então, a cidade de Ipatinga tem um potencial para ser referência nacional em muita coisa. Oportunidade de emprego, saúde, gestão, tudo. Mas não é porque, infelizmente, Ipatinga paralisou no tempo. Lá nos anos 70, 80, e nós estamos em 2023. Então, tem muita coisa que precisa evoluir. E aí, grandes problemas, políticos de novo. Ipatinga, quantas vezes que a gente teve aqui? Entra prefeito, sai prefeito. Sim. Entra prefeito, sai prefeito. Entra prefeito, sai prefeito. Isso é um problema muito grande para a cidade, porque você traz insegurança. Que empresário quer vir para uma cidade que não sabe quando que começa, como é que vai ser, quem vai ser, para onde vai. Então, existem alguns problemas. A nossa cidade hoje precisa de uma maturidade política para a gente conseguir avançar em algumas coisas. BR-381, a melhoria das nossas infraestruturas da cidade. Cara, quem está indo do Panorama, sentido Canaã, chega no posto ali, onde que tem estação do show, Sim. você para ali, você vai ou Canaã ou Cidade Nova. Sim. O gargalo que é o trânsito ali. Sim. Quantos acidentes de trânsito acontecem na cidade de Ipatinga? Hoje mesmo eu vim pra cá, até trazer uns minutinhos pra gente começar. O sinal que tem na BR ali, chegando ali próximo às concessionárias, ele tava dando fila até quase lá na rotatória, perto do Ipatingão. Então, Ipatinga, eu acho que ela cresceu muito rápido e a estrutura ela tava pequena. E, cara, aí um detalhe. Apareceu uma marca aqui, vou lembrar. Apesar disso, dessas dificuldades que a gente está vendo,
você vê empresários, jovens, empreendedores. O Diego é fenômeno, né, cara? Exemplo, o O lance Diego- de ter o o Wi-Fi Diegão- aberto no shopping agora. Poxa, quantas pessoas vinham aqui, às vezes a pessoa... Porque tem essa realidade de empatia. Às vezes a pessoa não tem condição de, colocar um 3G, colocar um 4G, um crédito, mas agora ela consegue vir no shopping, tem Wi-Fi liberado no shopping inteiro. O Diegão é um cara que eu falo assim, cara, Diego, você está no presente, mas sua cabeça está no futuro. Você é um cara diferente. Mas desde muito antes disso, né? O Diego, se a gente passar para... O Diego, ó... A gente passava pra puxar a capivara dele, você vê que ele já tá fazendo muita coisa há muito tempo lá na frente, assim mesmo. E novo pra caramba, né? Novo, moleque E novo. isso é importante porque, igual, eu tenho 29 anos, você tem 28, o Diego também é novo. Nós estamos falando de pessoas novas que esse cargo nosso, onde a gente está aqui agora, poderiam estar pessoas bem mais velhas Sim, falando sobre o sim. assunto. E falta isso na cidade de Patinga. O jovem realmente... Eu conversei parte. com o Anderson Franco Sim, conheço mais. e a gente estava conversando sobre eu ser o advogado da rede de academias Alpfit. Massa. Aí eu falei assim com ele, Anderson, posso fazer uma pergunta? Ele, com toda franqueza, ele, claro. Franco, né? Você vê alguma dificuldade em eu ser o advogado da Alpfit? Não, porque eu falei assim, por causa da idade e tal. Ele falou assim, cara, isso é porque você está pensando com essa cultura de interior. Se você for em São Paulo, os grandes fundos, advogados, tudo, hoje, só galera jovem. Sim. E isso está em todos os lugares, a galera jovem tem dominado, porque está vindo com uma nova visão, uma tecnologia diferente, um objetivo diferente. Eu tenho muita esperança na nossa geração. Sim. Muita esperança. Nossa geração tem um problema muito sério de frustrações. A galera não sabe trabalhar muito bem com frustrações. Não sabe. A liberação de dopamina aqui o tempo todo, o cara ele não sabe receber um não, receber um... Isso é um problema. É difícil. Falta para a nossa geração aprender a lidar com as frustrações e aprender a lidar com os nãos. E aprender a lidar com uma coisa que chama hierarquia. Meu irmão está aqui, ele sabe como é que eu falo isso com ele. Manuel, você tem que aprender sobre hierarquia. E às vezes são coisas simples, mas faz diferença para a gente. Mas apesar disso, nós temos uma geração que pode fazer diferença no nosso país. Muito grande. Você vê expoentes no meio empresarial, você vê expoentes no meio da política, Sim. você vê expoentes no meio da advocacia. O nosso presidente da OAB de Minas é um advogado jovem. Um advogado de 40, 45 anos. Não sei. Jovem. 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 A gente está acostumado com um advogado que Sim, exatamente. Pô, você chega no escritório, o cara tá sentado, senhorzão. barbão, senhorzão e tal. E acaba também que você acha que, porque o advogado talvez ele é um pouco mais jovem, o gás dele é diferente. Ele não tá talvez tão cansado já daqueles protocolos, aquelas coisas todas. Isso talvez é o que me define. Você falar assim, cara, qual que é o seu diferencial? O meu diferencial, eu entendo para mim. Não é ser predestinado, eu não acredito nisso. Não é que você é sortudo, não. Sim. O que faz a diferença de você é você ser determinado. Quando eu estava na faculdade, estudando, chegava a época de prova, a galera ia sair, tal, barzinho, uma festinha. Uma semana antes da prova, eu estava estudando, porque eu falava assim, cara, eu tenho que ser o melhor da minha turma aqui. Não sei o que eu vou fazer, vou estudar mais todo mundo. E sempre fui assim. Então, hoje, se eu tenho um escritório, a galera já sabe que eu sou o Matheus advogado, é porque lá atrás eu plantei. E eu sei das noites que eu virei em claro, dos dias que eu fiquei estudando para poder chegar onde cheguei. E, cara, é início de caminhada ainda, não tem nada. Mentira, tem tudo, porque Deus... Concordo 100%. Tem Deus na vida e Ele me dá saúde para correr atrás. Mas assim, a gente está no início da vida. E tudo que eu conquistei, o pouquinho que eu tenho, meu escritório, meu carrinho, as coisas que eu consegui, foi com muita determinação. Sou aluno de FIES, sou neto de cantineira, minha mãe é professora. Posso contar mais uma Apesar história? do rostinho de ator de televisão, o homem ele andou na estrada de chão, vocês estão vendo. Cara, eu contando isso, eu lembrei de uma história aqui. Quando eu estava trabalhando na administração municipal, eu fui um dia numa agenda em Brasília e mandei uma foto para minha mãe e liguei para ela. Quando eu liguei, minha mãe chorando. Ô, mãe, por que você está chorando? Ela falou assim, filho, eu estou lembrando de uma história aqui que talvez você não lembra. Na faculdade, a gente ia para Brasília com a turma, ia conhecer o STF, Minha irmã foi lá. o Congresso e tal. Na faculdade, eu não tinha grana.
Minha mãe não tinha grana para poder pagar. Eu sou aluno de FIES, então na faculdade estava ok. Sim. O dinheiro que eu ganhava como estágio era para pagar meu busão de ida e volta. Então, pagava o busão, chegava em casa aí que eu comia e tal. Nem lanchava na faculdade, porque estava apertado mesmo, arrochado. Minha mãe falou assim, meu filho, eu não tenho condição de pagar para você a sua viagem na faculdade para ir para Brasília. Ah, mãe, beleza. Né? Fiquei triste na época, mas seguimos. E, cara, a vida da gente passa. Ah, então você não foi na... Não fui. Nossa, não fui. E a vida da gente passa. Passou, fui pra Brasília, a trabalho. E, cara, eu nem lembrava dessa história. Aí eu mandei a foto pra minha mãe me atendeu chorando, falando, ô meu filho, como é que Deus é na vida da gente, a gente nem lembra, né? Há um tempo atrás, você estava querendo ir, sonhava em ir pra Brasília e não foi. Agora você está indo para Brasília para ser atendido pelo presidente do Senado, por um deputado federal, por um ministro. Como é que Deus é? Mas então, você pagou o preço, né? Você foi atrás, correu, porque também você poderia muito bem ter se vitimizado ali, pô, não dá. Tem duas coisas que eu não abro mão na minha vida. Uma, a primeira delas e mais importante, eu acho que para qualquer pessoa, ter fé. O cara que não tem fé, ele vai ter uma dificuldade de superar os nãos da vida. Concordo. Então, primeira coisa, ter fé. A segunda coisa é ser determinado. Cara, não é os nãos que te resumem. E não é papo de coach não, tá? Mas é verdade. Mas não é o não. Sabe por quê? O primeiro não que eu ouvi foi no ensino médio, quando uma professora falou comigo que eu não ia ser ninguém porque minha avó estava limpando o banheiro. Se eu tivesse ouvido ela, não estava aqui hoje. Eu poderia, então, estar, sei lá, Deus sabe onde. Não são os nãos que resumem a gente. E eu vi um corte de um podcast muito legal. Eu esqueci o nome do pastor falando sobre isso. Nossa, me fugiu o nome dele. É aquele loirinho, barbudinho, assim, eu esqueci o nome dele. Ele é bom, ele é fenomenal. Ele falando assim, cara, o jogador de futebol, aquele cara, Cristiano Ronaldo, sou fã do Cristiano Ronaldo. Também gosto. Estive em Portugal, os caras lá gostam daí também. Sabe, ele não gosta de jogar em estádio vazio, gosta. A pressão, aquele momento difícil, quando você começa a entender as coisas, aquilo ali vira um diferencial para sua vida. Aquilo ali te vira um impulsionamento. Quantas vezes o Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, jogando lá no Camp Nou, contra o Barcelona, fazendo gol, destruindo. E a torcida querendo pressionar, e ele ali, eu vou conseguir, eu sou o melhor. Eu tô aqui, né? E, cara, ele dava uma entrevista que ele falava assim, não, eu sou o melhor. Não, mas não é soberba. Você tem que pensar. É porque eu tenho que pensar assim. Concordo 100%. Eu tenho que me forçar a ser esse cara. Porque se eu não ser o cara determinado que eu sonho em ser, cara, não é você, não é ninguém. E eu penso assim, Deus é um Deus tão misericordioso que ele deu as oportunidades para todo mundo. Basta você querer e ser esforçado. Ter fé e ser determinado, irmão, você vai onde você quiser. Quantas histórias a gente ouve aí do cara que não era nada, começou vendendo balinha no sinal. Hoje o cara tem empresa. Rick Chester, né? Esses caras assim, é fantástico. Então, cara... Não, e outra, até pessoas que estão perto da gente aqui. Pessoal, você está assistindo esse vídeo na qualidade Full HD, que eu tenho certeza que está chegando aí, no microfone de alta qualidade. Ele Inclusive, tá dando sorriso, se você não está assistindo nessa qualidade, é porque a sua internet não está de qualidade boa. Então, ela não é BRnet. Então, se você quer assistir numa qualidade top, Full HD, a melhor e mais rápida internet da região do Vale do Aço, chama o pessoal no Instagram da BRnet, que eu tenho certeza que eles vão fazer uma coisa muito top para você. Mas o que eu quero dizer é que os donos da ME Publicidade, o Matheus, a Emily, são pessoas novíssimas. Sim. E esses equipamentos, obviamente, que vocês estão me vendo e me ouvindo, são deles. Nós estamos falando só dentro dessa sala aqui, gente, tranquilamente mais de 400 mil reais de equipamento. Eles têm 31, 32 anos, não sei. E são pessoas que, por eu realmente conhecer desde o início, começaram igual a gente, começaram lutando, tudo mais, de baixo até chegar onde chegou. O Matheus tem 32? 27. Não, mas que latinha você cansada. Tem 27 anos, Matheus. Ele tá com a latinha cansada. É porque trabalha muito, gente, entendeu? Ou seja, aquilo que você falou sobre ser advogado e ter confiança em advogado novo. O Matheus, ele tem 27 anos, não sei se vocês sabem, a ME que fez a live da Virgínia, que faturou 23 milhões, era ele que estava lá operando. Então, se você viu essa live, era um rapaz de 27 anos, com a estrutura dele que estava por trás disso. E é importante a gente passar esse recado, porque aquilo que você falou uma coisa que é muito verdade. O jovem tem realmente que se mover, tem realmente que pensar nele como grande,
Porque os velhos do futuro serão a gente que é agora. Lei da semeadura. Sim. O que você planta, você colhe. Se você plantar arroz, você não vai colher Impossível. outra coisa. Então, quanto mais você esforçar e abrir mão de determinadas coisas para buscar o seu objetivo, ele vai vir. Sim. Isso é sem dúvida. O cara pode bater a cabeça, errar 1, 2, 3. Isso se chama maturidade. Então, para você viver o seu propósito, você tem que passar pelo processo, irmão. Sim, inevitável. Não tem como, não abre mão disso. Sabe por quê? E eu creio muito nisso, cara. Isso é o que Deus me colocou no meu coração. Deus não vai te entregar o seu propósito sem você passar pelo processo. Sabe por quê? Senão você O diamante ele é testado no fogo, né, cara? Não tem vai jeito. cair. Exatamente. Então, não tem jeito. E olha só, as melhores oportunidades. Isso é todo mundo. O cara que virou a chave, virou um grande empresário. O cara que saiu de uma dificuldade. Sempre foi nos piores momentos. Na pressão. Cara, tem que fazer alguma coisa, tem que ser diferente, tem que correr atrás, tem que fazer diferente. Vou fazer, fiz. Deu certo, começou a dar certo. Aí é a hora de estruturar. Aí é a hora de pensar num negócio com tudo. Mas, cara, sabe o que é ditado? Carro apertado que anda? Mas é verdade. Ué. Não tem como. A gente precisa entender isso. E aí nós, brasileiros, nós temos o melhor país de se viver. O AP Valdir, não sei se você conhece ele, meu apóstolo, ele fala Bruto assim, demais. fino, ele Bruto. é fino. Ele estava na guerra lá de Israel. Eu falei assim, AP, como é que foi? Tava lá? Tava. Ele falou assim, Mateus, eu orava. Eu orava quando eu fechava o olho, aí eu olhava de novo, um míssil. Aí tem o domo de ferro, que é o ataque antiaéreo de Israel. Que ele vai destruindo os mísseis antes de cair, Ele né? viu os mísseis vindo e os mísseis saindo, passando assim na porta do quarto dele. Ele falava assim, oh meu Deus, misericórdia, me tira dessa guerra. Eu acho que eu estava em guerra lá no Brasil, guerra eu tô aqui. Mas Sim. o que ele falou? Ele fala assim, nós não sabemos como o nosso país é bom demais. Demais. Eu morei fora do Brasil, eu posso te falar com toda certeza. A gente idealiza... Tive em Londres, tive em Portugal. Que chique, hein? Chique assim. A gente idealiza muita coisa do lado de fora, mas aí a gente vê que o Brasil ele tá na frente em vários fatores. Exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, nós somos 2 pessoas jovens, a pessoa que está operando esse podcast é uma pessoa jovem, a estrutura dele, você quase não vê lá. Realmente o brasileiro, mas a gente carrega no sangue, cara, uma coisa que a gente vai para cima, a gente faz, a gente acontece. E tem pessoas que... Cá pra nós, se esse país não fosse um país top, a gente não está onde a gente deveria estar. Mas a gente é um país muito top. Muito. Se o país e a gente não tivesse essa galera que tem determinação, que passa problema, que passa dificuldade, você vê o cara na pior e sorrindo e correndo É verdade. atrás. Esse país tinha que ter quebrado já, só. Olha o tanto de coisa que aconteceu nesse país desses últimos 10 anos para trás aí. O Brasil é uma potência fantástica demais, né? A gente renasce da cinza todas as vezes que a gente vê um problema. Verdade. O brasileiro, ele tem uma coisa de nunca desistir, e isso é verdade. É verdade. Cara, tá lá, passando dificuldade, aperto, mas tá lá. Chega o final de semana, ele quer estar junto com a família, Sim. quer... Cara, mas não tem gente ruim, não tem não sei o quê. É sempre, né, Matheus? É a visão. Você quer olhar para o lado bom e positivo ou você quer olhar só para o lado ruim? Porque o lado ruim sempre vai existir em qualquer lugar. É o copo meio cheio ou meio vazio, né? Isso aí, isso aí. E é legal a gente falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa ela tá assistindo a gente, é uma pessoa jovem e tudo mais, e tá falando, mas o Matheus é advogado, o Gabriel tem empresa de marketing e tudo mais. Eles são donos de alguma coisa ou eles são empresários? Não. Você que tá na sua empresa aí agora, se hoje você ainda não tem a sua, você não tem noção da dificuldade que a gente tem para achar realmente pessoas com vontade, comprometida, e as pessoas serem bem recompensadas, né? Então, você pode fazer diferença aí dentro de onde você está agora. Com certeza. Pô, seja o melhor, estuda na sua área, independente do que você faz, né? Pega firme que a recompensa ela vem. Esse lance de me esforço e não vem, Mano, é errado, né? Mano, e aí tá uma situação que eu acho que tem muito a ver com rede social. A galera olha o cara, gravando podcast e tal, o cara falando, eu quero ser aquele cara. Só que só todo mundo vê aquele momento, Sim. aquela hora. Ninguém vê o que o cara plantou, o que o cara correu atrás, o que o cara batalhou. Então, não tem jeito. Você tem que viver você só vai viver o hoje, o que você plantou no passado. Inegociável isso. E assim, cara,
eu tenho esperança muito grande nesse país nosso. Eu tenho uma esperança muito grande nessa geração. Mas dá pra ver quando você fala que realmente você tem essa vontade sua. Gente, eu não conheço o Matheus assim profundamente, tô conhecendo ele hoje. Então, Verdade. o que eu estou tendo impressão no Matheus é o que eu tô tendo aqui agora e um pouco que a gente conversou antes. Essa vontade sua de fazer, de mover, independente se de um lado ou se do outro, ela realmente ela é muito genuína. Dá pra ver que realmente é verdade. Então, assim, é muito prazeroso ter um papo com uma pessoa que você sente o astral dela e fala, pô, esse cara aqui ele quer realmente fazer diferença. Então, pra pessoa que tá te ouvindo agora, pra gente já encaminhando ali pro final, eu quero que você deixe um recado para ele de duas formas. Uma primeira forma empresarial, agora puxando um lado pro seu escritório, pro seu negócio, e o outro lado para um lado do Matheus social, que realmente move, que realmente está junto com o pessoal fazendo uma diferença. Olha para a sua câmera e fala pro cara lá que ele quer te ouvir. Eu vou contar uma história de novo, vou te falar, e você vai rir, porque eu vou contar mais uma história, mas essa história, de fato, me marcou muito. Foram duas. Uma da minha mãe, que eu contei em relação à questão de Brasília, e outra em relação ao que eu conversei com meu pai. E a gente olha, sempre sorriso no rosto da pessoa e tudo, e às vezes não sabe os problemas e as dificuldades que as pessoas estão vivendo. Só vê a capa, né? Cara, quando eu tomei a decisão de sair, de montar o meu escritório, eu abandonei o emprego, que eu tinha um salário fixo, recebia todo mês. Abandonei tudo para viver um sonho. Loucura? Muita gente me falou. Mas eu tinha um objetivo e um propósito e não abria mão disso. Só que viver o propósito é muito difícil. Sim. E eu comecei a ter crise de ansiedade, cara. Crise de ansiedade, de não dormir bem. Sim, a pressão ela é muito grande. Ainda mais quando você larga algo fixo que até mesmo a sua família já tem. Não, o Matheus já está na estrutura dele ali e tal, devagarzinho vai conquistando as coisas. E você abre mão para ir para um novo. É normal, já é difícil, então é normal pesar assim pra gente, né? E pesou muito, sabe? Porque, mais uma vez, eu toquei o meu negócio, eu corri atrás, juntei grana. Desde o dia que eu comecei a ter um emprego fixo, eu juntei grana. Cara, se eu ganhava tanto, eu vou guardar tanto todos os meses, 13º, não vou viajar, vou guardar. A renúncia, né, Matheus? Eu tinha um propósito. Não foi fácil. Não é fácil. Quem fala que é fácil chegar e ter alguma coisinha, não é. Mas eu comecei a ter crise de ansiedade, porque até então eu tinha um salário fixo, todos os meses certinho. E do nada, não tem mais, tudo que eu tinha juntado, que era bonitinho, que você estava vendo, só está saindo. Meu Deus, e agora? E aí meu pai também é um cara cristão e um cara que sempre me dá bons conselhos, sabe? É um pai mesmo, né? Aí um dia eu tava indo viajar, meu pai foi conversar comigo e falou assim, Matheus. Como que é o nome dele? Marquinhos. Marquinhos. Ele falou assim, Matheus, deixa eu te contar uma história pra você entender. Você tá muito ansioso, eu tô vendo você muito nervoso, muito preocupado. Sei que as coisas são difíceis, não é fácil. Mas vou te contar um caso aqui que talvez, acho que todo mundo que vê a gente sabe dessa história. Imagina Moisés, há muitos e muitos anos atrás, Moisés da Bíblia, sim, tirando o povo do Egito, milhares e milhares de judeus, anos escravizados, e levando o pessoal para uma terra prometida. Quando ele tira o povo do Egito e está indo em caminho à terra prometida, vem Faraó, arrependido de tudo que tinha passado, das pragas e tudo, querendo matar o povo judeu. Arrependido de tudo, porque tinha matado o filho dele, aquele tanto de coisa que aconteceu. Imagina aquele momento, o conflito interno, porque a gente só pensa na pessoa enquanto um ator. Sim. Mas imagina aquela série The Chosen, é muito boa por isso. Você vê Jesus pessoa. Você imagina o conflito interno de Moisés de falar assim, Deus, mas o Senhor me fez tirar todo mundo do Egito para passar essa vergonha, para todo mundo morrer aqui. Imagina a crise de ansiedade. Cara, imagina você ser responsável por milhares e milhares de pessoas, crianças, pais, famílias. E simplesmente você vê todo mundo morrer. Se Deus era com Moisés naquela época, e Deus mandou o seu filho, Jesus, a morrer na cruz por nós, você está com medo de quê? Nada que está aqui na terra não é nosso. Jesus pagou o preço na cruz e deu. Concordo. Sim, basta
esforçar. Cara, essa palavra me trouxe um refrigério pro coração muito grande. E eu descobri ali que eu falei assim, cara, vou entregar meus sonhos e meus objetivos na mão de Deus e vou fazer o que eu sei, que eu acho e eu entendo que é o melhor. E vou correr atrás. Irmão, problema, conta chegando, porque aluguel vence todo mês. Todo mês, patrão. Não olhei para o lado e fui. E graças a Deus, cara, Deus tem colocado pessoas muito legais na minha vida, oportunidades únicas, e tem me capacitado que se não fosse por Ele, para Ele, nada seria. Então, mas a fé ela é realmente um passo no escuro, né? Se você não dá, porque se você vê não é fé, você tá vendo. exatamente. Então, o recado que você deixa é esse, vai na fé mesmo que... Um dia eu vou fazer uma palestra sobre isso ainda, eu já até conversei lá na igreja pra gente falar, eu comecei a fazer essa primeira palestra para os jovens da igreja. E o nome dela é Desafiando Gigantes. A gente pensa, mas qual gigante? O primeiro gigante que você tem que desafiar é você mesmo. Sim. Porque às vezes você se auto-sabota. Então você tem que acreditar no seu potencial, você tem que saber que você é capaz, e não é um não. Vou bater não, tá, Matheus? Não é um não é as adversidades que vai resumir. Se você está passando um problema agora, não desista. Faz parte do processo. E você vai chegar ao seu resultado. É só não desistir. E fazer o dele também, né? Não adianta também só confiar em Deus e tem que meter marcha, não tem jeito. E para quem quiser contratar o seu escritório, qual que é o telefone? Ou vai pelo Insta? Qual que é o canal mais fácil? A gente tem o Instagram, que é o Grupo Braga Advogados. E a gente tem também o telefone de contato, que é o 31 991 25 0149. Nós estamos de portas abertas para receber você, empresário, cidadão que precisa de resolver. Nós temos profissionais qualificados para poder atender da melhor forma possível. Eu vou te contar um segredo. Toda vez que for lá, tem que tomar um cafezinho comigo, que eu sou bom mineiro. Então é um segredo bom. Eu adoro tomar um café. Então, está convidado para tomar um café no escritório, conhecer. É um escritório que vem trazer um modelo novo de empreendedorismo da advocacia para o município de Ipatinga, e nós estamos de portas abertas. Eu espero, de alguma forma, impactar a vida das pessoas. Então, não é só advogar. Eu sei que no relacionamento em pessoas, a gente consegue extrair muito. Então, Sim. A gente está de portas abertas. O meu Instagram, pessoal, posso falar Como também? deve falar. É Matheus com TH, Lima Braga. A gente fala muito sobre tudo lá um pouco. De tudo que eu sou, de tudo que eu pude falar aqui, do que eu acredito e posicionamentos que eu tenho em relação a mundo, a vida, a Deus. Então é isso. Eu vou encerrar com uma pergunta muito séria para você agora. Eu quero que você pense bem no que você vai falar. Cuidado. Quanto fica o resultado do Mengão daqui a pouco? Cara, anota aí. Ó, isso não vai ser postado hoje, hein? Não vai. Anota aí. Como é que chama? Tinha um cara que gravava um stories, né, fazendo 2-1 Mengão. Gol do Galo. Ih, tá dando até o quem faz o gol. Ó, 2-1 Mengão. Gol do Flamengo. Arrascaeta e Cebolinha. O gol do Galo, qualquer um. Pode fechar essa. Você tem certeza do que você falou, então? 2-1 Flamengo. E mais, campeão do Campeonato Brasileiro esse ano. Gente, torcedor é torcedor, né? Tem que deixar o cara sonhar também. Meu irmão, foi um prazeraço bater Tamo esse papo junto. com você. Você é uma Obrigado. pessoa fantástica. Eu Obrigado, tenho certeza que você que tá assistindo aí, algo você conseguiu extrair para sua vida, para o seu negócio. Eu tenho certeza que esse papo foi muito enriquecedor para essa galera. E eu também estou muito feliz da BRNet estar fazendo tudo isso por vocês. Então, se você está assistindo isso daí, é porque BRNet fez isso por você. Posso deixar só Deve. 2 abraços? Fique, deixa Quero os deixar um abraços. abraço pro meu amigo Lincoln, que tá ali fora, meu parceiraço. Ah, meu Lincoln irmão. Drummond! É. Esse aí é top. Ele é fera. E outro pra um cara que a gente gosta demais. Ah. Carlão Oliveira. Esse é fera. Não vou dar muito ibope pra ele, não. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu sou o Gabriel Leão. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.